É difícil aquele que não gosta de pizza, não é mesmo? Então, que tal aprender a fazer uma deliciosa pizza caseira? No caso aqui, mini pizzas com massa extremamente fofinha e muito gostosa. Bora aprender? E para começar a fazer a massa das nossas mini pizzas é muito fácil. Você vai precisar de uma bacia ou um bowl, mas que não seja muito pequeno para a gente ter espaço para trabalhar, tá? Eu vou usar aqui o bowl da batedeira, então eu vou colocar aqui dentro a água e o leite. Aqui a água e o leite estão morninhos, tá? Não é nada quente, gente, é morno mesmo, tá bom? Depois eu vou colocar o óleo, aí eu venho aqui com a espátula, ó, para tirar o excesso. Depois eu vou colocar açúcar e sal, já pesei os dois aqui, tá? Então coloco aqui dentro e dou uma misturadinha. E agora eu vou acrescentar o fermento, tá? Então coloco o fermento aqui dentro também. E misturo de novo. Bem fácil, gente. Super fácil. Agora aqui eu tenho a farinha. E aí eu vou colocar aos pouquinhos a farinha aqui dentro. E vou ir misturando, tá? Ó, mistura bem. Acrescento mais farinha. O legal é que essa receita aqui não vai nem ovo, né? E se você não puder consumir leite, você pode trocar o leite por água. Então, em vez de usar leite e água na sua receita, você pode usar somente a água, tá? E aqui, se você tiver uma espátula mais firme, por exemplo, uma espátula de pau, aqui facilita bastante, tá? A nossa massa ela precisa estar bem homogênea. Então, a gente aqui tem que começar a meter a mão na massa mesmo, literalmente, tá bom? E depois que ela tiver uma massinha bem homogênea, a gente precisa sovar por 10 minutos. Então, para evitar azite, eu vou sovar na batedeira, tá? Não tem batedeiro, você prefere sovar a mão? Coloca a farinha aqui na sua bancada, larga a massa e sova por 10 minutos. Eu peguei aqui a batedeira e eu vou usar o batedor gancho, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. E aí, velocidade baixa, tá? Pra misturar aqui a nossa massinha. Já bati aqui rapidinho até ficar homogêneo e agora eu vou acrescentar o restante da nossa farinha, tá? E aí mistura em velocidade baixa. Se você quiser, pode até colocar um paninho, um guardanapo aqui por cima só para não fazer aquela bagunça, tá? Porque pode sair farinha para tudo quanto é lado, levantar muito pó. Então eu não quis arriscar, já peguei aqui um guardanapo limpinho e vou colocar aqui em cima, tá? Deixa eu dar uma trancadinha aqui, ó. E aí a gente vai começar a bater. Esse processo é só realmente para não soltar a farinha, tá, gente? Outra coisa, na hora de misturar ali, essa espátula de silicone, ela é muito mole. Então, se você tiver uma espátula mais firme, mais durinha, coloca toda a farinha ali, mistura bem, depois começa a sovar ou depois passa aqui para a batedeira para sovar na batedeira, tá? Então, eu vou ligar aqui em velocidade 1. Ó, eu vi que já ficou bem uniforme, saiu aqui pro ladinho, ó, um pouco de farinha, então se a gente não coloca um paninho, vai uvar a farinha para tudo quanto é lado, tá? E agora a gente precisa sovar por 10 minutos. Então eu vou deixar metade do tempo na velocidade baixa, na velocidade 1, e o restante do tempo, a outra metade, na velocidade 2, tá? Então agora realmente é só deixar bater aqui, não precisa mais do paninho, porque não tem mais farinha para fazer bagunça. Então agora é bater. Prontinho, batemos aqui, sovamos a nossa massa por 10 minutos. E olha aqui, gente, que massa bonita. Olha isso aqui, ó, não cola mais nas mãos, tá? Agora eu vou passar aqui para minha bancada.
Ó, então o que que eu vou fazer? Aqui eu tenho farinha e aí eu vou jogar um pouquinho de farinha aqui na minha bancada, tá? Ó, jogo um pouquinho de farinha na bancada. Pego aqui a nossa massinha. Deixa eu puxar com a mão mesmo e vou tirar toda a nossa massa aqui, tá? Deixa eu só apoiar aqui para facilitar. Olha que massa linda, gente. Passar uma espátula aqui dentro, ó, só para ajudar a tirar o restante da massa, tá? Então aqui tá toda a nossa massinha. Eu vou pegar e vou fazer o quê? Vou jogar um pouquinho de farinha, tá? Aqui por cima. E a gente vai fazer como se fosse dobra. Dá pra ver a fofura, gente? Deixa eu puxar aqui, ó. Botar aqui de pertinho pra mostrar pra vocês. Olha a fofura dessa massa. Ela tem que estar assim, tá? Quando a gente tá colocando a farinha, parece que é farinha demais, mas pode colocar, tá? A gente não pode trabalhar com uma massa dura, porque a gente quer a nossa mini pizza uma massinha bem gostosa. E olha isso aqui, olha aqui a fofura. Então aqui a gente vai fazer dobras. Só deixa eu botar a farinha onde tá grudando. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Puxo, puxo, vou fazendo dobrinhas, tá? Puxo, puxo. Eu não vou sovar aqui o pão, tá? Ó, puxo, puxo. Aqui eu vou fazer uma bolinha, tá? Ó. Olha isso daqui. Olha que massa linda, gente. Olha a fofura disso. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou devolver para a batedeira, tá? Pro bowl da batedeira só para descansar. Se você sovou aí manualmente, você vai pegar a bacia onde você misturou todos os produtos, tá? E vai colocar a sua massinha para descansar. Então aqui tá a nossa massinha, eu vou pegar a batedeira e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou jogar só um pouquinho de farinha no fundo e nas laterais, tá? E vou colocar a nossa massa aqui, ó. Ó. Pra descansar. Agora eu vou pegar aqui, ó, nosso paninho limpinho e vou colocar aqui em cima pra descansar e ela vai crescer. Quanto tempo, Val? Meia hora já é o suficiente, tá? Tá um dia bonito aí, leva pro solzinho, aquela dica de vó, né? Leva pro solzinho para acelerar o processo e a massa ficar maior. Esse descanso aqui vai fazer ela crescer, mas vai deixar ela ainda mais fofinha. Então eu vou deixar aqui descansando e depois eu volto pra gente continuar fazendo as nossas mini pizzas. E enquanto a nossa massa de pizza descansa, eu já quero te convidar para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações clicando no sininho que tem aqui embaixo. Assim você será lembrado, avisado toda vez que uma nova receita entrar aqui no canal. E já deixa o seu joinha, o seu like, porque assim eu sei que você tem gostado da receita e isso também ajuda o meu canal. Lembrando que aqui embaixo tem uma setinha que é o box de informações. Aqui vai estar toda a descrição da nossa receita, tá? Tanto em gramas quanto em colheres e xícaras, assim todo mundo consegue fazer. Agora, bora finalizar as nossas mini pizzas. Gente, a nossa massinha já descansou. Eu sempre tenho o costume de deixar uma média de meia hora descansando, tá? Porém, eu precisei sair, buscar as crianças na escola, parei pro almoço, ficou em torno de 1h45 e olha isso aqui, gente. Cresceu e cresceu muito. Olha que massa linda. Olha isso, cresceu muito, muito e tá bem fofinha, ó. Dá até pena de mexer, né? Agora, o que que a gente vai fazer? O que que eu te aconselho? Ter sempre um potinho com farinha do lado, tá? Por quê? A gente vai precisar sempre estar enfarinhando aqui a nossa bancada. Então, eu vou colocar farinha aqui, ó, na nossa bancada. Ó, enfarinha bem, tá? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a nossa massinha aqui, ó. Passa a mão na farinha e vai puxando ela, tá? Ó, suja um pouquinho a mão na farinha e vai puxando. Massa extremamente fofinha, gente. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, ó, essa massa ao meio,
para facilitar para trabalhar. Você pode passar até uma faquinha aqui, tá? Não tem problema. Só para facilitar. Então eu vou pegar essa parte aqui, ó, e vou colocar dentro aqui da batedeira de novo, tá? Só para não ficar aqui na bancada. Ó. Então a nossa massinha tá aqui e reparem como tá fofa, muito fofa, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou polvilhar um pouquinho aqui, vou cortar mais um pedaço aqui, vou dividir para ficar mais fácil da gente trabalhar. E aqui eu preciso dar uma sovadinha nela, tá? Não precisa fazer muita força, nada disso. Ela fica bem macia, gente. Olha isso daqui, ó. Bem macio, tá? Pra que precisa amassar assim, Val? Sovar? Por quê? Porque ela tá com muito ar, gente, ó. Se eu puxo aqui, vocês conseguem ver que tá se arrebentando as bolinhas de ar. Se a gente deixa assim, o que vai acontecer? Na hora que a gente vai cortar as nossas massinhas para fazer a mini pizza, a gente vai cortar e ela vai fazer o quê? Ela vai começar a encolher. E na hora de assar ela enche muito, sabe? Ela infla. Por quê? Porque tá com muito ar, tá? Então a gente dá uma sovadinha assim, ó, pra tirar um pouco desse ar que tá a nossa massa, tá? Então agora, ó, eu vou dar uma enfarinhada aqui de novo e vou enfarinhar um pouquinho aqui por cima dela. E aí eu vou pegar um rolinho, tá? Val, eu não tenho rolo, o que eu faço? Gente, pode ser rolo de madeira, tá? Quem tiver. Quem não tiver nenhum tipo de rolo, faz o quê? Garrafa de vidro, garrafa de suco, garrafa de vinho, até copo. Só que o copo, o que acontece? Como o copo é pequeno, a gente vai ter que trabalhar com pedaços bem pequenos de massa, tá? Então aqui, ó, eu só vou dando uma giradinha nela e vou abrindo. Vi que começou a dar uma grudada, ó, vem um pouquinho aqui com farinha, tá? Pouquinho. E vou abrindo, ó. Posso dar um apoio também, ó, com a mão e puxo, tá? Depois a gente vai virando. Tira ela, ó, tá grudando? Vem, bota mais um pouquinho de farinha aqui. E vamos girando a massinha e vamos abrindo. Quem gostar mais de massa, pode fazer umas mais gordinhas, tá? Quem não gosta muito, deixa umas mais fininhas. Abre mais a massinha, tá? Aí conforme vocês gostarem. E aí eu vou sempre assim, ó, eu abro e dou uma levantada nela. Por quê? Senão eu vou esticar muito ela e vou prender. Aí a gente vai cortar e ele começa a encolher, tá? Então sempre vai dando uma levantadinha na massa, vai dando uma arrumadinha. Abri a nossa massa e eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um garfo, tá? Ó, deixa eu só dar uma levantadinha nela, ver se ela não tá colada. Ó, e eu venho com o garfo. E aí eu vou furando toda a nossa massinha. Por que isso? Para não criar bolhas, tá? Quando for assar, ela vai crescer, tá, gente? Ela vai crescer, ela vai inflar, principalmente porque a nossa massa ficou muito tempo descansando. Então ela tá com muitas bolinhas de ar, o que vai fazer crescer ainda mais, tá? Mas aí quando assar, a gente só vai dar uma leve pressionadinha para tirar aquele ar. Mas aí eu mostro para vocês certinho, tá bom? Ó, agora eu tenho aqui, ó, um cortador. Tenho aqui um cortadorzinho, ele deve ter uma média de 5 centímetros, depois eu vou colocar na descrição certinho para vocês. Eu venho aqui, pressiono, ó, e corto, de novo. Pressiono e corto. Val, eu não tenho um cortador, vou ter que comprar ou não vou poder fazer? Gente, um copo, aqui eu peguei até um copinho, ó, do Mickey, um copinho dos meus filhotes, para mostrar para vocês. Pressiona, ó, dá uma viradinha, cortou, tá? Pressiona, coloca um pouquinho de força, tá? Ó, cortou. Então assim, ó, perfeito. Não vão deixar de fazer por não ter cortador, tá bom? Então, vou continuar aqui cortando todas elas. Depois que eu tiver cortado já as massinhas, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma forma, tá? Não precisa untar.
eu só vou enfarinhar, tá? Não precisa muita farinha também. Ó, enfarinhei e aí eu vou pegando o quê? As massinhas que eu cortei e vou colocando todas aqui, ó, até preencher a nossa forma. Preencheu a forma, leva para pré-assar, uma média de 8 a 10 minutos. Geralmente com 8 minutos o fundo dela já tá douradinho, já tá assadinho, tá? Então é só pré-assar mesmo. Aqui a gente coloca com um espacinho, porque como eu falei para vocês, ela vai crescer. Então eu vou encher toda a forma e vou levar para pré-assar por 8 a 10 minutos, tá? Já cortei as massinhas, já coloquei na forma e já levei para pré-assar. O que que eu faço? Eu vou juntar aqui essa massa e novamente enfarinho a minha bancada, dou uma sovadinha, ó, faço como se fosse uma bolinha aqui, tá? E venho novamente para abrir ela, para cortar mais massinhas. E assim a gente vai fazer com toda a massa, tá? Então coloquei, preenchi esta forma aqui com as nossas massinhas, tá? E agora eu vou levar para pré-assar no forno a 180 graus, tá? Uma média de 10 minutinhos. Acabei de tirar as nossas mini pizzas do forno, ficou por 8 minutos, tá? E elas dão uma inchadinha, que é o ar. Quando a gente fura com o garfo, ela só não deixa ficar irregular, mas fica fofinha. Então o que eu te aconselho? Vim com a mão e dá uma apertadinha, ou se você não tá acostumado, né, a tá mexendo com coisas assim quente, vem com o próprio garfinho, ó, e dá uma apertadinha, só para tirar o ar, tá? E assim a gente vai fazer em todos. Já fiz em todos, ó, ela fica bem branquinha por cima e por baixo levemente douradinha. Ó, tá com farinha aqui, mas é levemente douradinha. Eu deixei uma com 10 minutos e aí com 10 minutos já ficou muito dourado, olha a diferença, tá? Tanto em cima quanto embaixo. Então 8 minutos é perfeito. Começou a sentir o cheirinho de massinha assada? Dá uma olhadinha, tá bom? Val, eu quero vender as massas da mini pizza, sem recheio, sem nada. Tem como? Tem sim. Primeira coisa, você vai deixar esfriar completamente. Quando estiver bem frio, você vai pegar a sua forma e vai levar para o congelador, tá? Congelador ou freezer. Ficou bem durinho, aí depois você vai passar para embalagem, que pode ser plástica ou aquelas bandejinhas de isopor. Se você usar a bandeja de isopor, o que eu te aconselho? Passar plástico filme para ficar bem fechadinho, bem vedado, tá? Coloca ali a data de fabricação, validade, que a validade é 30 dias, tá? 30 dias no congelador, 60 dias no freezer. E aí você vai vendendo aí para os seus clientes. E agora o que nós vamos fazer? Eu vou terminar aqui de fazer as nossas massinhas, assar as nossas massas, e aí eu volto com elas já frias para a gente poder começar a rechear. Então as minhas mini pizzas já estão pré-assadas e eu gosto de fazer o quê? Pego um guardanapinho mesmo, ó, e tiro, eu gosto de tirar o excesso da farinha, tá? E aí a gente pode ir passando por uma outra forma limpinha que não tenha farinha. Ou então você pode retirar todas elas, tira todo o excesso da farinha da forma e aí depois vai tirando o excesso aqui também. Por que isso, Val? É que eu não gosto, gente, por exemplo, pegar uma mini pizza e ver que tem farinha aqui embaixo, ó. Mas isso é só estética, tá? Não quer tirar, não precisa. Eu vou acomodar todas assim, ó, lado a lado, pertinho. Não precisa deixar mais tanto espaço, por quê? Porque elas não vão crescer mais, tá? Então pode deixar elas mais próximas tranquilamente para começar aqui a rechear para assar. Então vou tirar aqui toda a farinha e já volto pra gente rechear as nossas massinhas. Então estamos aqui com as nossas mini pizzas, já estão bem frias, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é colocar um molho. Aqui eu tenho um molho industrializado de pizza, tá? Você pode usar um molhinho de tomate ou fazer até mesmo um molhinho de tomate caseiro e passar nas suas mini pizzas. Então eu vou passar em todas elas.
Então aqui, ó, eu já passei, tá, o molhinho em todas as nossas mini pizzas. E aqui eu separei algumas opções pra gente poder ir montando agora. Aqui tem um pouquinho de frango desfiado, já tem um molhinho aqui, tá, com temperinhos verdes. Aqui separei um pouquinho de tomate, cebola, azeitona, presunto, queijo e calabresa. Aí eu vou montar um pouquinho de cada agora. E aí só realmente pegando, ó, e montando como a gente preferir. Ó, vou pegar um pouquinho de frango e vou colocando, ó. Essa aqui eu vou fazer frango com queijo. Então o queijo eu cortei ele em 4 pedaços, tá? Porque era uma fatia pequena. Já o presunto, que é maior, eu cortei e dividi em 6, tá? Então aqui, ó, franguinho com queijo. Vou fazer uma aqui de presunto com queijo, que é o que mais a criançada gosta aqui em casa. Deixa eu só tirar o queijinho aqui. Esse aqui eu vou fazer de calabresa, e aí eu vou colocar um pouquinho, ó, cebolinha e um pedacinho de tomate, ó. Deixa eu só trocar aqui, tomate e cebola, só para equilibrar aqui direitinho. E por cima o queijinho, né? Queijinho vai em todas, o queijinho, pizza sem queijo não, né, gente? Ó, e assim eu vou fazendo, tá? Frango, calabresa, se você quiser também outro sabor. E assim eu vou preparando todas. Então aqui, ó, eu já fiz essa forma, né? Aqui tem presunto e queijo, presunto, tomate e queijo, frango, queijo, azeitona. Aqui tem calabresa, tomate, cebola, enfim. Fui fazendo tudo sortidinho, sabores. Aqui eu coloquei uma azeitoninha inteira em algumas para variar os sabores. Aqui eu cortei, aqui tem cebolinha. Então só pra gente conseguir depois definir os sabores, tá? Pode colocar o vinho por cima, então a criatividade é de vocês. E agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou colocar orégano, né, gente? Porque pizza também sem orégano não dá, né? O orégano dá todo o sabor, ó. Então eu vou vir largando só assim, ó, em cima. Quem não gostar de orégano, né, não coloca, mas o orégano dá um diferencial gigantesco no sabor da pizza. Ó. Tem gente que gosta de colocar rúcula, enfim, tá? Eu vou levar agora para assar, forno pré-aquecido a 180 graus. Quando eu sei que tá pronto, derreteu o queijo. E queijo mussarela, tá, gente? Não pode ser outro queijo. Não é que não possa, pode, né? Só que aí a gente tem que cuidar, porque por exemplo, um queijo lanche, ele já demora mais para derreter, tá? Então agora é levar para assar, derreteu, tá prontinho. E assim que estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Enquanto as nossas mini pizzas assam, eu já montei mais duas, tá? 2 formas e ainda tem mais mini pizza pra gente montar. Mas o que eu quero mostrar pra vocês? Se vocês quiserem vender mini pizza, o que vocês vão fazer? Vocês vão embalar a forma assim, ó, mini pizza pronta, ainda não assada, tá? Só montadinha. E vão levar para o freezer ou para o congelador até ficar bem durinho, bem congelado. Congelou, o que vocês vão fazer? Vão passar por uma embalagem plástica, uma embalagem de isopor, que depois vocês vão cobrir com plástico filme, tá? E aí é só vender, gente. Então assim, ó, congeladinho tem a validade aí de 30 dias no congelador e 60 dias no freezer, tá? Então dá pra tirar uma grana legal com essas mini pizzas aqui, ou então até pra fazer pra casa, pra família, aniversário, alguma reunião, enfim. Dá pra fazer com antecedência, sem correria, deixa guardadinho. E aí depois, na hora, é só tirar direto do freezer, do congelador e levar pra assar. Ou então, descongela na geladeira e depois leva pra assar, tá? Então eu vou continuar montando aqui as nossas mini pizzas, porque ainda tem muita coisa. A receita rende bastante. Acabou de sair essas 2 fornadas aqui, ó. Tirei essa primeiro, essa aqui acabou de sair. E a gente ainda tem mais 2 formas. Olha aqui, gente, como que ficou. Ó, a massa, ela fica bem fofinha, tá? Fica firme, mas ao mesmo tempo bem fofinha. E aqui você pode fazer conforme o sabor que desejar. Agora, bora provar para ver como é que ficou essas nossas pizzas.
E agora é aquela hora bem difícil, né? Hora de experimentar essa delícia aqui, ó. Vamos ver como que ficou. Gente, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Gente, ficou muito gostoso. A massa é bem gostosa, bem fofinha. E aqui, ó, eu tô comendo uma de calabresa. Tem tomate, tem cebola, mas você pode fazer aí, ó, do seu jeitinho, da sua preferência. Ela tem uma validade bem bacana, tá? Como eu mostrei, né, ao longo do processo aqui da receita. Dá para congelar só a massinha aí pré-assada. Você pode congelar, montar ela, né, pré-assar, montar e congelar para vender. Tenho certeza que vai agradar todo mundo, não só as reuniões de família, né? Como também para fazer, para vender e tirar muito dinheiro com essa receita. Lembrando que ela tem um rendimento também bem bacana. Essa receita aqui, ela nos rendeu 110 mini pizzas com 5,5 centímetros. Então dá para vender bastante, né? Espero que você tenha gostado dessa receita. Faça aí na sua casa, faça para vender e depois volte aqui e me conte o que você achou, combinado? Beijos, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, ó!